Veja o que podemos aprender com as notícias da semana. Enquanto milhões de pessoas apenas assistem às notícias, nós aprendemos com elas. Cada acontecimento pode ensinar uma nova palavra, uma nova ideia, uma nova tecnologia sobre um novo país e uma nova maneira de pensar a vida. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Nossas Ações. E hoje vamos ver um pouquinho sobre o que aconteceu na semana passada, vamos entender o que rolou na semana passada e tentar tirar algum conhecimento em cima disso, tentar entender alguma coisa, conectar informações, aprender coisas novas e estudar um pouquinho, né? Que nunca é demais. A semana começa lá no Canadá, né? No dia 1º de julho foi o dia do Canada Day, né? O Canadá comemorou o aniversário da Confederação Canadense, criada em 1867. O Canada Day é semelhante ao dia da independência de vários países, né? É assim como no Brasil, que é o 7 de setembro aqui também. Então, o Canada Day simboliza a formação política do Estado canadense moderno. É como o nosso dia internacional aqui, como o nosso 7 de setembro aqui no Brasil. Dia 4/7 foi o dia da independência dos Estados Unidos. Milhões de estadunidenses comemoraram o dia da independência com eventos em todo o país. No dia 6/7 foi o dia da independência de Seychelles, né? Seychelles celebra em 6 de julho o dia da independência do Reino Unido, que eles eram colonizados pelo Reino Unido, né? Em 1976, marcando seu ingresso como nação soberana no Oceano Índico. Ela se tornou soberana lá no Oceano Índico. É o marco da descolonização africana, destacando a luta por autonomia em um pequeno estado insular. Agora, indo para nossas notícias internacionais, a gente vai ver um pouquinho do panorama que aconteceu no mundo de forma mais generalizada. Depois a gente vai aprofundar mais nos países que a gente, aqui do canal, costuma acompanhar, né? Então, com o passar do tempo, a gente vai acompanhar mais notícias e a gente vai conectar mais essas notícias passadas, notícias que podem vir a acontecer no futuro. A gente vai buscar conectar essas informações com o passar do tempo, tá bom? Então, é continuar no canal, curtir o vídeo, se inscrever, que a gente vai construindo uma história, construindo um conhecimento juntos aqui, tá bom? Eu sou só um estudante, quero aprender, quero estudar mais, quero descobrir mais sobre o nosso planeta, não só sobre o nosso planeta, né? Hoje nós vamos ver aqui algumas notícias sobre astronomia, que vai falar um pouco sobre essa busca por novos horizontes, além do nosso planeta, né? Então é isso que a gente vem buscando aqui no nosso canal, e é isso que a gente vai conseguir. Então, na geopolítica, representantes dos Estados Unidos e do Irã realizaram novas negociações em Doha, no Catar. Como consequência imediata, o preço internacional do petróleo caiu para o menor nível em cerca de 4 meses. Então, todos nós sabemos, né, que 20% do petróleo do mundo passa lá e toda a economia é afetada, o transporte, o combustível é afetado com toda essa questão geopolítica envolvendo o Irã e mais especificamente ali esse estreito, né, de Hormuz, que está causando horrores aí pelo mundo, né? Na geopolítica também, a Irlanda iniciou oficialmente seu período de presidência rotativa, né? Ela se tornou presidente, né, do Conselho da União Europeia, assumindo a coordenação de importantes reuniões entre países do bloco durante os próximos meses. Quem ocupa essa presidência ajuda a definir prioridades políticas e econômicas na União Europeia. Então é um importante cargo, é um importante momento para a Irlanda, e ela está aí conduzindo essa presidência lá na União Europeia. Seguindo na geopolítica, mas indo lá para Kiev, né, na Ucrânia, a guerra na Ucrânia continua impulsionando novas tecnologias militares. Estudos destacam o crescimento do uso de drones equipados com inteligência artificial e outras tecnologias autônomas no conflito entre Rússia e Ucrânia. É o que vai ditar o futuro do mundo da inteligência artificial aí, né? A gente tem que ficar de olho enormemente nesse assunto. A guerra sempre foi um laboratório para novas tecnologias militares, e no caso da Ucrânia isso está sendo evidente por causa do uso das IAs, né? Os usos das inteligências artificiais. Os conflitos modernos aceleram o desenvolvimento tecnológico, né? Cada conflito que acontece, eles investem muito para fazer mais coisas, surgir mais coisa. A gente vê que muita coisa surgiu dentro dos conflitos internacionais. O conflito continua antes da cúpula da OTAN. Então vai ter uma cúpula agora da OTAN, eles vão discutir sobre isso, e em meio a esta cúpula ainda estão aí tendo as guerras e tudo, e ninguém resolve nada até agora, né? Então, o próprio Donald Trump falou aqui, ó. Donald Trump declarou que acredita estar próximo a uma solução para a guerra da Ucrânia. O tema será discutido durante a reunião da OTAN. Então, essa reunião da OTAN aí tá sendo prevista para ter muita discussão sobre isso, né? E vamos ver o que vai dar nisso aí.
Então, o canal aqui, ele busca sempre trazer essas notícias geopolíticas, ele busca sempre trazer também um pouquinho de idiomas. A gente foca muito no inglês, no espanhol e no italiano, e a gente tenta ir mesclando aí esses estudos, puxa para cá, puxa para lá, e assim a gente vai buscando conhecer um pouco mais sobre os países, os idiomas desses países. Temos pretensões futuras para trazer mais idiomas, mais países também, mas vai depender do decorrer da carruagem, né? Do andar da carruagem. E com isso eu vou trazer aqui alguns vocabulários para a gente poder acompanhar as notícias e interagir, estar mais conectado com essas notícias nesses países também e nesses idiomas também. Então, o primeiro vocabulário aqui, dentro dessas notícias que a gente viu, é Peace Talks, negociações de paz. Peace Talks, negociações de paz. Peace Talks. Então a gente vai seguindo uma notícia, vai de vez em quando ver um vocabuláriozinho, vai vendo algumas notícias, vai trazendo mais um vocabulário. E como eu já disse e sempre repito, é um dos objetivos. Notícia, vocabulário, idiomas, países, é o foco do nosso canal. É assim que a gente vai construir o nosso ecossistema aqui dentro desse canal, tá? Dentro disso tudo. Então, se você gosta disso tudo, é esse canal que você tem que seguir, tá bom? E se inscrever nele, tá bem? Então, continuando as nossas notícias, indo lá para Pequim, né, na China. A China anunciou novos exercícios militares conjuntos com a Rússia. As manobras ocorrerão na região de Qingdao, mais próximo ali da China mesmo, né? Então, tá aí a China e a Rússia tentando se unir cada vez mais, estarem próximas. E um vocabulário para essa notícia aqui, Joint Military Exercise, exercício militar conjunto. Joint Military Exercise, exercício militar conjunto. Então são expressõezinhas que a gente vai aprender conforme você for estudando, pesquisar notícias fora do país, você vai conseguindo compreender melhor o que está sendo dito conforme a gente vai estudando aqui, tá bom? A ideia é que a gente faça uma gama de estudos de formas paralelas para que a gente possa juntar tudo de uma vez e a gente conseguir construir uma ideia dentro da nossa cabeça. E assim a gente segue, tá? Então, aqui no Canberra, a Austrália, né, e Fiji assinaram um novo acordo de defesa. Um pacto amplia a cooperação militar no Pacífico. Será que estão ali tentando já se prevenir, se organizar para um futuro ataque da China? Dizem que a Austrália e a China têm bastante conflito, né? Às vezes a gente vê algumas notícias de conflitos no sentido de algumas ameaças, algumas notícias assim, uns atritozinhos entre eles, né? Então tá aí a Austrália e Fiji, as Ilhas Fiji tentando se organizar e trabalhar, e é importante que eles façam isso mesmo para a própria defesa deles mesmos, né? E o vocabulário aqui é Defense Agreement, acordo de defesa. Defense Agreement, acordo de defesa. E na astronomia, a gente vai aqui para a NASA, né? Que anuncia a descoberta de moléculas orgânicas em lagos subglacial da Europa, lua de Júpiter. Então, a Europa é uma lua de Júpiter e a NASA encontrou aqui algumas moléculas aqui, né? A sonda Europa Clipper detectou compostos semelhantes a aminoácidos. Isso pode indicar condições para a vida microbiana. Então, ele está sempre detectando algumas coisinhas, sempre a gente vê nada assim, aparentemente não relevante, mas no campo da ciência, qualquer coisa pequena já é relevante, né? Que pode mudar muita coisa no campo da ciência. Mas para nós, nossa visão assim ainda é pequenininho ainda, né? E seguindo na astronomia, você já ouviu falar da MarsNet? Já ouviu falar da MarsNet? A MarsNet é uma internet extraterrestre. A gente vai ver aqui um pouco agora sobre ela. SpaceX e NASA anunciam rede de satélites a laser para 2028 já, hein? 2028, tá perto. No dia 2/7 foi revelado o projeto MarsNet, com 24 satélites de comunicação óptica. A primeira infraestrutura digital extraterrestre está sendo construída. Ela permitirá a transmissão de dados em uma alta velocidade entre colônias. Será que o futuro da humanidade realmente é interplanetário e conectado? Será mesmo? Então a gente viu aí, né, entre colônias, essa expressãozinha interessante que a gente já vê aqui. Nós vamos colonizar outros planetas, outros lugares extraterrestres, né? Vai ser muito interessante o futuro aí. Será que nós vamos estar juntos nessa descoberta? Só nossos filhos vão descobrir. Vão estar junto, né, acompanhando essas descobertas futuras. Muito interessante. Interplanetary Internet é o nosso vocabulário da notícia, né? Que significa rede de comunicação entre planetas. Rede de comunicação entre planetas, quem diria, né? Interplanetary Internet, muito interessante também. Na geografia, a Organização Meteorológica Mundial confirmou o retorno do fenômeno El Niño, com possibilidade de fortalecimento entre julho e setembro. Agora, nesse mês, próximo mês, vai ter um fortalecimento do El Niño. Ele já chegou, já está entre nós, e agora é só a gente observar
e tentar compreender o que ele traz para o nosso planeta, né? O aquecimento de águas do Pacífico influencia o clima em praticamente todos os continentes. Então isso é o principal, é o básico que a gente tem que saber sobre o El Niño, né? Que é um aquecimento das águas do Pacífico, né? Na parte ali entre Chile e a parte da Ásia ali, né? Do Pacífico. E nesse aquecimento dessas águas, acontece muitas coisas no nosso planeta, né, em termos climáticos. Então, sabendo disso, a gente fica atento às notícias que vão surgir por aí, de acordo com o que acontece com o El Niño. E ainda na geografia, vários países europeus permaneceram sob fortes ondas de calor. Será que isso já tem a ver com o El Niño? Será que sim? Será que não? Então são coisas que a gente tem que acompanhar e tentar entender para a gente não ser enganado por ninguém, tá? A cidade de Roma detectou alerta máximo do Ministério da Saúde italiano, enquanto Portugal e França também emitiram alertas devido ao risco de incêndios e impactos à saúde. Então, o calor extremo afeta bastante a saúde dos seres humanos. Em ciência, né, em Genebra, na Suíça, a Organização das Nações Unidas apresentou o primeiro relatório científico independente mundial sobre inteligência artificial. Estamos aí tentando entender essa parte de regulamentação, essa parte de para onde vai a inteligência artificial, né? O relatório foi elaborado por um painel internacional com 40 especialistas. O documento concluiu que a IA está evoluindo mais rapidamente do que governos cientistas conseguem compreendê-la completamente. Então ela está mais do que o que a gente consegue aí controlar, né? É o que dizem. E a primeira avaliação científica global coordenada pela ONU, exclusivamente dedicada aos impactos da IA na sociedade, economia, educação e ciência. São pontos aí que a gente tem que também ver, que a ONU, será que já está atrasada nesse acompanhamento da IA? Será que sim? Será que não? Então, toda grande tecnologia precisa evoluir acompanhada por conhecimento, né, científico e governança internacional. O governo ele tem que estar acompanhando elas para poder tomar medidas, né, que talvez essas tecnologias podem ser danosas ou não benéficas, ou podem ser benéficas para cada um de nós, né? Então o governo tem que sim estar envolvido e acompanhando. A gente só tem que acompanhar os governos para que eles criem medidas boas para nós, né? Não piores para nós e boas para eles. No Japão temos a crise demográfica histórica, né? O Japão registrou em 2 de julho sua menor taxa de natalidade desde o início dos registros, com a população caindo abaixo de 124 milhões, uma queda de 800 mil pessoas em 12 meses, 800 mil pessoas em 12 meses. O governo lançou um pacto de 5 trilhões para incentivar a natalidade e imigração qualificada. Economistas alertam que a escassez de mão de obra pode desacelerar a terceira maior economia do mundo. Então o Japão sofrendo aí com a crise demográfica, né? O Japão é a terceira maior economia do mundo e sofrendo com tudo isso. As pessoas até querem ir, mas o Japão é meio fechado para essas coisas. Para você ir para o Japão tem que estar bem preparado, bem organizado. É um país diferente, né? Com culturas diferentes, então o Japão sofre com essa situação toda, né? Então, um vocabulário interessante para essa notícia aqui, ó, demographic collapse, demographic collapse, colapso demográfico. E se a gente for traduzir para o italiano também, crise demográfica, é muito parecido com o português de crise, né? Colapso, fica muito próximo ali também, né? Então, agora a gente vai começar a aprofundar mais as notícias dentro dos países que a gente costuma estudar, tá bom? De língua inglesa, língua italiana, língua espanhola e a nossa língua, né? Aqui no português também. Então, a gente vai buscar isso, conectar isso da melhor forma possível. A gente vai tentar buscar unir essas notícias da melhor forma possível. E vocês vão perceber que ao longo do tempo o canal vai se estruturando de uma forma que a gente vai conectar notícias anteriores a notícias novas ou notícias dentro do mesmo vídeo. A gente vai conectar elas e vai fazer, construir ideias em cima delas com o passar do tempo. Agora tá sendo muito cru, tá sendo muito simples, eu preciso organizar melhor aqui o canal. Então a gente tá seguindo paulatinamente para a construção de talvez um mini jornal, talvez um grupo de estudo. A gente vai ver para onde que vai exatamente esse canal, mas nunca saindo do foco, que é buscar o estudo desses idiomas e futuramente talvez agregar mais idiomas, tá bem? Então vamos para as notícias em inglês e posteriormente italiano, espanhol e português, tá bem? Depois a gente vai ter também a gente vai trazer os vocabuláriozinhos que a gente já teve aqui. A gente vai tentar passar eles de novo para a gente gravar esses vocabulários, tá? Até nisso a gente vai conseguir construir um entendimento bom. Vamos retornar os vídeos que a gente tinha antes no canal, vejam os vídeos anteriores, comentem, mostrem o que vocês querem e a gente vai construir essa ideia junto, tá bem?
No Reino Unido, o governo discute novos investimentos em defesa antes da próxima reunião da OTAN. Então, estamos aí sempre nas notícias buscando em torno dessa reunião da OTAN. Talvez seja algo que a gente tenha que estar atento a ela, a essa reunião da OTAN, que é muito importante para o mundo inteiro. São coisas que, conforme as notícias vão surgindo, a gente vai percebendo e a gente vai conseguindo captar onde que a gente tem que conectar nossa atenção, certo? Na Austrália, vindo para o vocabulário também do Reino Unido aqui, do que o governo discute, né, investimentos na defesa e tudo, o vocabulário é defense spending, gastos com defesa. Defense spending é gastar com alguma coisa, né? Defense os gastos, né? E como eu repito também, o meu inglês é um inglês estudado, que eu já fui para alguns outros países, mas eu falei pouco inglês lá, eu estava começando a aprender inglês, então a dicção não é tão boa, eu já não tenho uma dicção boa naturalmente também, então a gente vai estudar, vai aprender, vocês estão acompanhando uma pessoa comum, estudando, trazendo conhecimento, tentando conectar com vocês, tentando ser uma pessoa comum mesmo, que estuda e compartilha seus vídeos de estudo e de uma forma que seja boa para todo mundo, tá? Buscando conhecimento, né? Então é assim que a gente vai tentar fazer aqui. Indo para Nova Zelândia, a gente vê que o governo acompanha novas políticas climáticas voltadas ao Pacífico, né? Então ele vai estar sempre virado ali para essa parte do Pacífico, né? E um vocabulário para essa notícia é climate policy, política climática, climate policy, política climática, climate policy, política climática. Pode ver que a notícia está simples, né, da Nova Zelândia. Então são muitos países que falam inglês. A gente vai tentar trazer notícias mais simples para não se estender muito o vídeo. Então a gente vai tentar buscar trazer, e com o passar do tempo, outras notícias, as mesmas notícias, elas vão construindo, tá? Tenha paciência e acredite no potencial do canal e na boa vontade, né, da pessoa aqui do canal, e da boa vontade também de vocês de querer ajudar e colaborar para o canal crescer e se desenvolver, tá? A ideia é muito boa, então incentive ideias boas, não incentive ideias ruins, coisas que se eu tivesse aqui dançando aqui, tá? Talvez teria mais vídeo ou não também, mas incentive ideias boas que a gente tem que incentivar para que elas cresçam, evoluam e tragam mais conteúdo pra gente, tá bem? Aqui tem algo a agregar pra gente também. Então, aqui indo lá para a África do Sul, as autoridades reforçam programas de geração de energia para reduzir apagões, que é algo que é muito comum na Coreia do Sul, na África do Sul, certo? Então, e o vocabulário para essa notícia é Power Grid, rede elétrica, Power Grid, rede elétrica, tá? Então, as autoridades reforçaram programas de geração de energia para reduzir apagões lá na África do Sul, que é um país que fala inglês, certo? Então vamos repetir notícias, repetir conhecimento, eu vou falar bastante sobre os países, a gente vai descobrir países que falam inglês, porque eu quero trazer notícias, ainda que simples, pequenas, de países diferentes que falam inglês, espanhol, italiano e português. Então a gente vai conseguir conectar esses países, buscar fazer essas conexões também. Na Irlanda, o governo amplia investimentos em pesquisa científica na Irlanda, né? E o vocabulário é research funding, financiamento à pesquisa, funding, research, financiamento à pesquisa, research funding, certo? Se a gente for lá para Singapura, novos investimentos em inteligência artificial são anunciados. Então a inteligência artificial aí, Singapura também é um país muito tecnológico, né? A gente vê aí, e eles investindo pesadamente na parte da inteligência artificial. É algo que a gente tem que acompanhar também, certo? Assunto importante, inteligência artificial, certo? Artificial intelligence é o vocabulário. Artificial intelligence. Perceba a diferença. Artificial, certo? Artificial intelligence. Inteligência artificial. Indo para a China, o governo anuncia novas iniciativas para fortalecer o setor tecnológico, sempre o setor tecnológico. Nesta época que a gente vive, a parte de tecnologia não tem outro assunto que está sendo mais falado. Já teve épocas que é parte de saúde, outras épocas de outra parte. Nessa época que a gente vive, a tecnologia está sendo, e é a tecnologia que impulsiona o futuro, né? É a tecnologia que nos direciona. Então quem está próximo disso, quem entende isso, quem desenvolve isso, ele está na frente da maioria. Então, indo agora para os países que falam italiano, a gente vai ver aqui de novo que semana passada a gente teve as notícias do calor, do aquecimento que está tendo ali na Europa, e a gente até se preocupa, né? Muita gente sofrendo lá,
E aqui a gente vê mais notícias, né? Que lá na Itália, autoridades reforçam alertas devido ao calor extremo. Reforçam constantemente e fazendo. A gente viu que algumas escolas fecharam. A gente viu que algumas estações de trem também tiveram que tomar algumas medidas, né, para isso também. Então, na Suíça italiana, Genebra recebe reunião internacional sobre governança de IA, de novo, inteligência artificial, de novo, lá em Genebra, certo? Então, a tradução do inglês a gente viu, Artificial Intelligence, mas agora a gente vai ver em italiano, Intelligenza Artificiale, é isso mesmo, Artificiale, inteligência artificial, Intelligenza Artificiale, certo? Essa é um vocabulário mais para o italiano, a gente pode depois buscar do inglês, o italiano e em português. Se tiver mais notícias aqui também falando sobre inteligência artificial em espanhol, a gente também vai agregar esse conhecimento também e vai ver o significado dessa expressão em todos os idiomas, certo? Então, Itália. Na Itália também, continuando, né, o Monte Etna voltou a registrar intensa atividade vulcânica na Sicília. Cientistas acompanham a atividade sísmica no vulcão. Então a gente às vezes vê Monte Etna, mas onde fica o Monte Etna? Na Itália. E que parte da Itália, né? Fica lá na Sicília. Então essas coisinhas também a gente vai buscar trazer, saber onde fica cada coisa, onde está cada coisa. Algumas coisas vão passar inicialmente sem explicação, mas futuramente quando elas retornarem, a gente vai buscar explicar também, tá bom? Construindo esse processo, como eu sempre falo, tá? No Vaticano ali, o Papa manteve agência pública com audiências oficiais. E como que fala audiência em italiano? Udienza, audiência. Então, se a gente voltar aqui para a última notícia do vulcão Etna, eu não li, né? Eruzione, erupção, o vocabulário. Eruzione, erupção. Então, audiência, né, que é a audiência que o Papa está tendo lá no Vaticano, as audiências públicas, que é o que ele está mantendo elas, né? Então, na Itália também, continuando, o governo monitora a onda de calor que atinge o sul da Europa. Essa onda de calor ela está sendo mais severa no sul da Europa, que é normal, que quanto mais sobe o planeta, quanto mais a gente sobe no planeta, mais frio é. A onda de calor está mais na parte sul, porque a Europa ela fica mais na parte norte do planeta, então seria a parte sul que esquenta mais. Então esse é o maior problema que está acontecendo lá na Europa ultimamente, né? Nesse momento. Então em San Marino a gente sabe que San Marino é um país dentro da Itália, né? Também fala italiano. São pontos, conexões que a gente tem que fazer também. É um país chamado de enclave. Enclave é um país que está dentro de outro país, certo? É um país autônomo dentro de outro país. Então lá em San Marino, o governo participa de reuniões europeias sobre cooperação econômica. Então ele está ali ativo também nessa participação de cooperação europeia. É um país que faz parte da União Europeia e que está ali tentando colocar suas ideias junto da União Europeia também. Agora a gente vai para as notícias em espanhol. A gente vai buscar aqui entender um pouco sobre o que acontece na Espanha, nos países que falam espanhol. A gente sabe que espanhol não é só na Espanha, também não é só na América do Sul, então tem outros países também que falam espanhol e a gente vai buscar aqui também. Talvez não vá conseguir trazer todos, mas com o passar dos vídeos a gente vai trazendo outros países e assim sucessivamente. Vamos conseguir chegar numa linha bem legal de conhecimento, de estudo, de aprendizado. A gente está buscando, tá? Está buscando aos pouquinhos conectar informações, certo? Em Madrid, na Espanha, as fortes ondas de calor continuam afetando grande parte do país. Autoridades emitiram alertas para temperaturas extremas. Tá vendo? De novo, estamos lá nessa questão de onda de calor. Eu não lembro, eu tinha uma notícia na Itália que a gente viu, mas eu acho que eu passei e não falei o significado, né? Mas no finalzinho, no vocabulário, eu vou falar o significado de onda de calor em italiano também. E aqui, onda de calor em espanhol é ola de calor, lor, tá? A gente fala calor, no espanhol é calor, ola, onda, ola de calor, certo? Em Buenos Aires, na Argentina, o governo anunciou novas medidas para conter a inflação, que está sendo um problemaço ali para a Argentina, né? Essa questão econômica, né? A economia segue sendo o principal desafio do país. Então é o maior desafio aí da Argentina aí, essa parte financeira, econômica, né? É o vocabulário da notícia, inflación. Aí a gente tem que ter essa atenção, né? Inflación, tem um acentozinho na palavra, né? Inflación.
acentozinho no O, inflacione, e que traduzido em português, inflação, certo? Então, em Santiago, no Chile, observatórios chilenos divulgaram novos projetos de pesquisa astronômica. O Chile continua sendo referência mundial em astronomia. Por que o Chile tem essa referência? Até onde eu sei, o Chile tem um dos lugares que te proporciona maior facilidade para você acompanhar o espaço. O céu é mais limpo. E se eu não me engano, esse lugar é no deserto do Atacama. Então, no deserto do Atacama, no Chile, a gente consegue ter uma melhor visão do espaço. A gente consegue ter esse olhar para o espaço da melhor forma possível. Talvez seja por isso que muita gente vai para lá e fica vislumbrado, né, com o céu de lá. Então, é muito interessante, muito legal. E observatório em espanhol, observatório em espanhol, observatório em português, certo? São pequenos modos de falar diferente, mas muito parecido, né, espanhol e português. Lá em Bogotá, na Colômbia, o governo apresentou novas ações para combater grupos armados ilegais. Isso também é um grande problema, enquanto lá na Argentina a economia é um problema, na verdade a economia é um problema de todos os países da América Latina, né? Em todos os países aqui da América Latina, a economia já é um problema. Só que em algumas outras coisas ele ultrapassa. Em Bogotá, ali na Colômbia, né? Na Colômbia, a segurança continua sendo um grande desafio para as autoridades do país. Então, continua sendo esse grande desafio e que atrapalha muito a economia também, né? E o vocabulário para essa notícia aí é seguridade, segurança. Na cidade do México, que é lá na América do Norte, os pesquisadores divulgaram estudos sobre conservação de biodiversidade. O México abriga alguns dos ecossistemas mais ricos do planeta. Interessante, o México abriga um dos ecossistemas mais ricos do planeta. Biodiversidade é o vocabulário da notícia. Biodiversidade é a tradução do vocabulário da notícia. Então, biodiversidade e biodiversidade. Então, lá em Lima, já descendo aqui já para a América do Sul, a gente vê que as autoridades reforçaram ações de prevenção após atividades sísmicas registradas no país. O Peru é um país que também está localizado nesse círculo de fogo, né, que fala, né? Então, não é só a Venezuela, tem outros países também, e o Peru é um deles, que está localizado. Então, eles têm que estar com esse monitoramento constante lá. Então, e o vocabulário para essa notícia é sismo, que é terremoto, né? Sismo, que é muito próximo do nosso sismo, também tem, né? São os abalos que tem os sísmicos, né? Os abalos sísmicos. Sismo, terremoto, certo? Agora, indo lá para Venezuela, o governo anunciou novas medidas econômicas para controlar a inflação lá na Venezuela. Em Caracas, saindo um pouquinho dessa parte todo que houve lá na Venezuela, né? Toda a questão dos abalos sísmicos, dos terremotos e toda a destruição que ocorreu, o governo está tentando ali trabalhar em cima para ajudar na parte da economia do país. Vamos ver para onde vai, né? Depois de tudo que aconteceu lá com Trump e todas essas situações, né? E a palavra aí, o vocabulário, né? É economia também, economia, é muito próximo, vai mudar uma situaçãozinha leve para o espanhol, mas é economia. Se a gente falar economia, eles vão entender também. Então, esse acompanhamento que eles fazem lá da Amazônia, né? E não só da Amazônia, mas do Brasil inteiro, que o INPE faz, é muito importante para a gente ver como que está acontecendo as coisas, como que está a questão das queimadas, do calor, a questão de chuva, tudo isso contribui pro nosso entendimento aqui de como que está o nosso clima. Então, a palavra aí é satélite, né, no português. No inglês a gente vai traduzir, né, para o inglês, e é satellite. E aí, tô falando bem o inglês, né? Deixei nos comentários aí o quão bem eu falo inglês. Satélite. Então, indo para Lisboa, que é um país, que é uma cidade, né, de Portugal, que fala português, Portugal continua combatendo grandes incêndios florestais. Bombeiros recebem apoio internacional, inclusive da Itália, né, que a gente viu. Autoridades emitiram novos alertas devido à onda de calor. As temperaturas continuam acima da média. Então, Portugal já está sofrendo até com incêndios lá, né, recebendo ajuda de todos os outros países ali da Europa. Estão sendo bem solidários com eles. E um país que fala português é a Guiné-Bissau, né? A Guiné-Bissau, que tem a sua capital chamada Bissau.
E o governo de lá anunciou novos projetos voltados para a saúde pública. As ações contam com o apoio de organismos internacionais. Então a Guiné-Bissau está sempre tendo esse apoio, né? Tendo essa visão dos órgãos internacionais para lá, porque é um país que é bem difícil, né? Bem complicado assim, a situação. Então, esses órgãos internacionais estão sempre de olho lá. Então, fica aí um país a mais para a gente começar a estudar, buscar saber, compreender, pelo menos, né, colocar no nosso radar de acompanhamento também. É um país, né? Talvez a gente encontre algo bom lá, talvez a gente não conhece, né, como que é o país, mas quem sabe, conforme a gente vai trazendo as notícias, acompanhando, a gente não consegue construir um pensamento legal sobre esse país. Você sabe onde fica a Guiné-Bissau? Em que região do planeta fica a Guiné-Bissau? Essa é uma pergunta boa, tá vendo? É por isso que eu trouxe e foi por isso que eu falei que a gente tem que buscar saber mais, conhecer mais esses países, porque às vezes lá está escondido uma coisa bem legal, um país que a gente pode viajar para conhecer num determinado ponto, a gente não sabe como que é o país, mas às vezes tem algo legal que a gente, vale a pena conhecer, sabe? Então a gente pode ir para lá também. E o vocabulário aqui para essa notícia é healthcare, health de saúde, né, de saúde, né, e care é de cuidado, healthcare juntos, palavras juntos, healthcare, cuidados com a saúde, né. E agora nós vamos para o nosso vocabulário. A gente chegou aqui em uma parte onde a gente busca consolidar o nosso conhecimento em relação aos idiomas e a gente vai buscar aqui entender um pouquinho das palavras. A gente já escutou esse vocabulário aqui, né, em cima, anteriormente nos vídeos, mas a gente vai buscar aqui repetir um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais. Esse vídeo é um processo de estudo, tá? É um processo de estudo de idioma. É um estudo para quem quer seguir a carreira de relações internacionais, para quem quer ir para jornalismo, para quem quer ir para todas essas áreas, assim, ter conhecimento, né? Estudo, entender. E através dessas notícias, dependendo das notícias surgindo, a gente pode aprofundar na área de química, a gente pode aprofundar em geografia, pode aprofundar em todas as áreas de estudo que a gente tem, certo? Esse é também um dos objetivos do canal. É conseguir agregar um pouquinho de cada coisa e juntar e a gente estudar. Então vamos para o vocabulário e a gente vai aprender aqui, certo? Ceasefire, cessar fogo. A gente viu lá que eles buscam, né, um cessar-fogo no Estreito de Hormuz, lá no Irã, na Ucrânia também, e isso tá sendo dito e a gente não chega nunca, né, nessa situação. Então, nesse ceasefire. É outro vocabulário que a gente tem lá, que tá sendo muito falado, né, por causa da guerra. Então, são as negociações de paz. Então, eles se reúnem para ter as negociações de paz e isso é chamado de peace talks, negociações de paz. E o defense agreement, acordo de defesa, acordo de defesa. Tudo isso relacionado ali mais à guerra, defesa, à proteção individual dos países, né? Interplanetary Internet, rede de comunicação entre planetas. Esse é um vocabulário novo e talvez com o passar do tempo a gente vai ouvir esse vocabulário mais vezes, vai ouvir essa expressão mais vezes. A tendência é isso surgir cada vez mais no nosso cotidiano, esse vocabulário, tá? Interplanetary Internet, ok? Defense spending, gastos com defesa, gastos com defesa, defense spending. Climate policy, política climática. Power grid, rede elétrica. Research funding, financiamento à pesquisa, research funding, financiamento à pesquisa. Então isso acontece muito nos países, né? Os países fazem muito research funding, né? Nos financiamento à pesquisa, né? Empresas também fazem muito isso. Artificial intelligence, inteligência artificiale, certo? Inteligência artificial. Incêndio. Essa aqui eu não tinha falado também lá na notícia. Tinha, mas eu não acabei passando e não falei. Incêndio bosquivo, incêndio florestal. E eruzione. Você sabe o que significa eruzione? Erupção.
erupção. Depois você pode ir lá no vídeo do vulcão Etna, que eu fiz na outra vez que ele entrou em erupção, não dessa vez agora, né? Eu fiz um vídeo sobre ele lá, e aí a gente vai ter alguns vocabulários também, pode te ajudar a agregar quando você estiver pesquisando em italiano. Você que está estudando italiano, pesquise em italiano, tente entender em italiano, e a gente vai estar aqui nesse canal te ajudando, tá bem? Ondata de calore, né? Essa aqui é a expressão que eu falei que já a gente tinha pego ela em inglês, em espanhol, português e italiano. A gente vai traduzir ela em todos esses idiomas. Ondata de calore, onda de calor, ola de calor e heat wave. Onda de calor em inglês. Heat wave, onda de calor e ondata de calore. Ondata, muda um pouquinho mais aí no italiano. Onda de calore, né? Ondata de calore. Então, inflação, né? Inflação, observatório, segurança, biodiversidade, economia, né? Economia. Eu não estou falando o idioma porque aqui já a gente consegue ter uma noção, né? Biodiversidade, espanhol, seguridade, espanhol, né? E sismo também, que a gente viu lá no Peru, né? Terremoto, sismo, economia, eu já falei, e satellite, né? Que é no inglês, e satélite no português. Incêndio florestal, wildfire, incêndio florestal, wildfire. Então, ficamos aqui com o nosso vídeo de hoje. A gente vai continuar mantendo essa estrutura de vídeos e a gente vai construir aqui, que eu já falei e repeti várias vezes nesse vídeo e em outros vídeos, o que a gente quer, os nossos objetivos, e vamos construir ele cada dia mais, certo? Então, se você gostou, deixa um comentário, deixa uma curtida, compartilhe com alguém que gosta de idiomas, gosta de explorar aí o nosso planeta e entender um pouco mais do que acontece aqui no nosso mundo e futuramente no outros mundos, né? Então, que fique para você a seguinte mensagem, né? O conhecimento não tem fronteiras. Cada idioma abre uma nova janela para compreender o mundo. E toda notícia pode ser uma oportunidade de aprender algo que transforma a nossa maneira de pensar. Pense nisso. Um abraço e até a próxima.